Siga, né, que a gente possa buscar uma desconstrução dessa atitude, dessa ética que nós mesmos construímos. Então, convido você a ler esse livro tão bacana que a gente fez com muito carinho, Avessos e Versos, Violência contra a Mulher. E aí eu coloco aqui um pouquinho do que a gente tem realizado, discutido, refletido. Hoje é o Dia Internacional de Combate de Violência contra a Mulher e que a gente possa somar a uma nova proposta, a uma nova ética. Vem também. Bom dia. Boa tarde, mundo. Boa tarde, África. Boa tarde, Maputo. Boa tarde, Angola. Estamos presentes nesta homenagem à Feira do Livro de Maputo, nós, Mayamba Editora, com o nosso acervo bibliográfico, que consiste no nosso pequeno contributo para o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento de Angola, o desenvolvimento de África e o desenvolvimento do mundo. Não queríamos ficar a par dessa grande festa que consiste na homenagem à nossa querida escritora Paulina Cisiani. A Mayamba Editora foi fundada em março de 2010 e nestes 10 anos de existência temos publicado vários livros. Temos num total de mais de 300 títulos já publicados e aqui nesta exposição apresentamos um pequeno contributo dos nossos livros, os livros já publicados. Temos os livros de direitos administrativo angolano, o direito marítimo e o livro de autarquias locais do professor Dr. Carlos Feijó. Temos também várias publicações concernentes à história de Angola, a história de África e a história universal. Temos publicações no ramo da economia, com grandes autores da nossa cultura econômica, como o professor Dr. José Manuel Alves da Rocha, e também temos a nossa literatura. Temos os clássicos da literatura angolana, como os livros de Wayanga Chito, o Manana, o Mestre Tamota, o Prêmio Nacional de Cultura e Arte em 2006. Na Feira do Livro de Maputo, a Mayamba Editora terá sua aparição no dia 24, já neste sábado. E teremos como os nossos grandes autores e convidados o professor Luís Cantinho e o Dr. Adriano Mexia. Fiquem com a nossa exposição. Alô? Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Dando seguimento à nossa festa literária, depois do debate sobre a formação de leitores, vamos testemunhar o lançamento de 5 obras literárias e, por enquanto, só vejo 2 autores na tela. Vamos proceder ao lançamento da obra Avessos e Versos, Violência contra a Mulher, da cineasta e escritora brasileira Magda Pinto, edição independente. E de seguida, o livro A Flor de Mazoso ou A Festa dos Pássaros, do escritor e crítico de arte, historiador de arte angolano Adriano Mexia, pela editora Mayamba, de Angola. O outro livro é Uma História da Filosofia, do filósofo e pedagogo italiano Silvano Borusso, sob a chancela das Paulinas, Moçambique. O quarto livro é do
professor, escritor e crítico literário Luís Candimbo, com o sugestivo título Alumbo, o cânone endógeno no campo literário angolano, pela Mayamba Editora, novamente, e pelo último livro Carenganas do Índico, da estreia literária do Minhetani Cossa, pela recente e nova editora Colera, de Moçambique. Creio que já defini quem são os nossos autores. Desejar-vos boas-vindas à nossa cidade das Acácias. Desejar-vos os meus parabéns pelos livros, não é? Antes de me alongar, vou fazer a primeira questão à Magda, e que vai ser a mesma para o Adriano também. Magda, como definiria em poucas palavras este livro, Avessos e Versos, Violência contra a Mulher? Primeiramente, bom dia, né? Aqui no Brasil, bom dia. E aí, na África, já é tarde, então boa tarde a vocês. Quero agradecer primeiramente o convite ao Amusi por estar aqui e estar recebendo o nosso trabalho. É um momento de muita felicidade poder mostrar o nosso trabalho numa feira tão especial. Avessos e Versos, Violência contra a Mulher, ele surgiu da necessidade de falarmos um pouquinho do universo da mulher, né? A princípio, eu ia fazer um livro sobre profissões femininas, que são sempre muito... que também temos muitas dificuldades nesse universo, né? E ele tem o propósito de refletir sobre os atos violentos que têm vitimizado muitas mulheres. Então, eu faço algumas questões no livro, né? Afinal, quais são as linguagens, as estruturas filosóficas, históricas, conceitos que influenciam nossas atitudes? Quando eu faço essa pergunta, eu estou falando de ética, né? Eu estou falando de atitudes, eu estou falando de comportamento, eu estou falando, sobretudo, de comportamentos e atitudes e ética que são estabelecidas por nós mesmos, né? A nossa sociedade estabelece, de certa forma, os padrões de convivência, de comportamento. Então, é uma cultura já arraigada pela violência, né? Da relação do homem com a mulher, da mulher com a mulher, de um machismo impregnado de uma forma, infelizmente, extremamente equivocada, né? O início do livro a gente fala um pouquinho sobre a questão da filosofia, como é que os filósofos... Eu sou formada em filosofia, né? A minha primeira formação é em filosofia, então eu trago um pouquinho desse aspecto. Como é que alguns filósofos viam a mulher? Por exemplo, a gente tem Pitágoras que diz que a mulher ela veio das trevas. Então, como é que essas linguagens, essas estruturas filosóficas, históricas, estruturam o comportamento até os dias de hoje? Porque, infelizmente, a gente tem visto muita violência, não só contra a mulher, contra idosos, contra crianças, contra a própria natureza, pessoas e seres que são, de certa forma, um pouco mais indefesos, posso assim dizer, né? Porque você bater numa criança ou num idoso, ou, sei lá, né, agredir uma mulher violentamente, é uma forma covarde de vivenciar um processo de relação. Então, o livro traz muito isso, né? A gente traz essa parte filosófica, a gente traz as leis brasileiras, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, são as duas leis principais. Eu trago um mini dicionário, que são palavras que eu acho que a gente precisa entender o significado, se empoderar, não só as mulheres. O livro não é sobre as mulheres, é para os homens também, é para adolescentes, para idosos, para todo mundo, né? Trago diálogos poéticos de poetisas incríveis que a gente admira muito no Brasil, Clarice Lispector, Cora Coralina, Adélia Prado, Pagu, Conceição Evaristo, várias mulheres. E também trago muitas referências no Brasil, quais os telefones que as mulheres podem procurar ajuda, né? Os idosos, enfim, direitos humanos, né? Trago vários telefones e contatos que perpassam não só o Brasil, mas a minha região. Eu estou falando de Poços de Caldas, de Minas Gerais, então trago vários telefones. Quero ampliar, de certa forma, quero fazer novas campanhas no Brasil e fora do Brasil,
porque não é um livro apenas para criticar esses atos violentos. Não é esse. O propósito, além desse, é que a gente possa contribuir de alguma forma com uma nova ética, sim, com uma ética que a gente possa estabelecer de uma relação mais respeitosa, mais amorosa, né? Que a gente possa realmente mudar esse conceito, que é cultural. Infelizmente, estava falando, antes de entrar, eu estava falando com o Adriano, e realmente ele falando também que na África vocês têm esse tipo de situação. É no planeta todo, né? Cada qual com uma superficialidade ou de uma profundidade maior, mas existe essa relação, infelizmente, equivocada. E a gente está normalizando isso. Isso é muito perigoso. Né? No período de pandemia, houve um crescimento absurdo de violência contra a mulher, contra idosos. Então, a gente precisa muito falar sobre isso, a gente precisa muito praticar. Eu quero fazer várias campanhas, né? Meu trabalho está aberto para quem quiser fazer campanha, que possa me contactar. Estou super à disposição, porque esse livro foi feito para as mulheres lá da ponta, um livro que eu tive o maior cuidado, né? Eu sou doutora em educação, então eu tive um cuidado didático de fazer numa linguagem onde todas as pessoas que leem o livro possam entender, né? Com partes fáceis de entendimento, mais profundo. Então, esse é um pouco do nosso livro, um pouco do meu trabalho. Eu, enquanto escritora, né, cineasta, educadora, eu acho que a gente tem um compromisso para que a gente também estabeleça uma ética saudável na nossa sociedade, na nossa sociedade brasileira. Obrigada. Obrigado, Magda Pinto, pelo o resumo do livro, ou pela sinopse do livro, que retrata uma temática que é uma mancha para todos, não só para a sociedade brasileira, a sociedade moçambicana e creio que também a angolana, tem sofrido as manchas, tem sentido na pele o que é isso de violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. E alguém dizia ontem num debate que no Brasil, depois de ser decretado o estado de emergência, o confinamento, os números de violência contra a mulher aumentaram. E eu acho que isto é preocupante para todos nós. Depois voltaremos a... E outra coisa, Magda, eu acho que, falando em violência, uma coisa que nos entristece, eu acho que será melhor agora adiantar, seguíssemos ao Adriano, para nos trazer as flores. Então, vamos ter esse diálogo entre o que é triste e o Adriano traz-nos as flores, o pássaro, para podermos voar e tudo mais. Adriano, a questão é a mesma, não sei se posso repetir, ou como é que definiria o livro A Flor de Mazoso ou A Festa dos Pássaros, em poucas palavras? Sim, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Feira do Livro de Maputo, nessa versão online que tem adesão que tem e que é entusiasmante. Eu devo dizer que lamento decepcionar, mas o livro, apesar do título, vou dizer romântico, a ideia da flor e dos pássaros pode ser uma ideia muito romântica, mas de facto a Flor de Mazoso é também, e nasce de uma história, de uma tragédia. Então a história é simples, a história é a história de uma depois de muito tempo de trabalho, os filhos crescem e a dada altura acusam-no de ser feiticeira. E então, ela sendo já acusada de feiticeira, ela decide fingir-se de maluca para poder sobreviver. Então, são 11 contos que o livro traz, onde os primeiros contos é ela, em primeira pessoa, a contar a sua história de vida, a relação que tem com a sua família e usando como pretexto para fazer uma análise também da história de Angola. Da história de Angola desde os anos, fim dos anos 50, 60 até a atualidade. Portanto, são um conjunto de 11 recortes sobre a realidade da história de Angola atual, em que ela faz uma incursão sobre diversos tipos de temáticas, desde a história familiar até a história política, porque, em última instância, um dos elementos que ela também narra é a questão dos corpos mortos da nossa história e a relação que nós temos com eles. A relação de como esses corpos mortos da história de Angola
de certa forma, nos fazem, e estão sempre presentes, nos fazem refletir sobre a realidade social do nosso país. Portanto, o livro basicamente é isso. É uma análise de caráter literário, com vários narradores. Eu deveria, talvez, sublinhar pelo menos 3 dos contos que eu acho que quem tiver acesso ao livro não deve deixar de ler. Mar Seco da Areia Vermelha é o primeiro conto que eu acho que todos deviam ler. A Festa dos Pássaros e Com o Mundo nas Mãos. Por que esses 3 contos em particular? Mar Seco da Areia Vermelha é um conto que se situa no tempo colonial, no tempo em que nós víamos cinema ao ar livre. Então é uma história de amor entre 2 senhores numa noite de cinema ao ar livre no tempo colonial em Angola. A Festa dos Pássaros é outro conto que eu também recomendo ler, que é a história de uma grávida que tem vontade de comer pássaro e que o seu marido caçador vai à caça de pássaros. Não vou fazer spoiler das histórias, mas é só para ter uma ideia. E depois, Com o Mundo nas Mãos, é a história do dia em que, em nossa casa, um dos meus tios arrebentou uma granada. Quando nós ainda não sabíamos, éramos muito crianças, meninos, não sabíamos ainda que o mundo era redondo, e então aqui uma correlação entre a granada e o mundo, e esse facto de que tanto a granada quanto o mundo, de algum modo, rebenta nas nossas vidas. Portanto, eu acho que, de uma maneira muito singela, essa seria a sinopse que eu faria do livro A Flor de Mazoso ou A Festa dos Pássaros. Muito obrigado, Adriano. Tal como a granada, a violência também rebenta ao nosso redor. E parece que há uma certa intertextualidade, poderia dizer temática, mas questão do contexto daquilo que está-se a conversar aqui. O livro da Magda é sobre a violência, o livro do Adriano é sobre o amor, o ódio, a história, a memória, acima de tudo. Creio que este é um dos temas mais importantes nas nossas literaturas, e as nossas, particularmente a angolana e a moçambicana. Quase que toda a prosa tem há esta ânsia de rebuscar as nossas histórias, as nossas memórias e a catarse em si daquilo que é a construção do país, não é? A história e tudo mais. Eu acho, só queria seguir com o Adriano, porque eu tive um ponto. Como é que foi, Adriano, esse processo de criação e de ter uma personagem feminina como a personagem principal do teu livro, tal como eu percebi mal, não sei. Como é que foi construir essa personagem feminina para dar mote a todo o enredo? Espirilampos, onde a personagem da voz do Caso Espirilampos é uma personalidade masculina muito prepotente e autoritária. É um recorte sobre, vou dizer, o quão prejudicial foi a ditadura e o exercício do poder arbitrário. No Caso dos Espirilampos, é esse o recorte que eu faço do país. A Flor de Mazoso é uma resposta, então, a este outro relato, na voz de uma mulher, e também um pouco situando-se e aproveitando para fazer um questionamento da parte negativa do patriarcado e da maneira como o gênero influencia ou não a maneira como construímos a nossa própria sociedade. Portanto, não foi tão difícil construir a personagem na medida que ela está inspirada na minha mãe. A minha mãe é a personagem que faz referência a Mazoso. Mazoso é uma localidade próxima de Luanda, ela nasceu em Mazoso, e então é inspirando-me na minha mãe, na história pessoal da minha mãe, que eu aproveito fazer esse conjunto de contos que também, em última instância, é a história da minha família, é a história da relação da minha mãe com os meus irmãos, da minha mãe com os filhos da sua irmã e da minha mãe com a história do país e com a história de Angola. Portanto, a construção da personagem não foi difícil, porque há também um recorte autobiográfico no livro e que facilitou a construção da personagem. O facto de pôr em diálogo essa personagem feminina com uma personagem masculina autoritária do romance anterior, não foi precisamente o meu livro, mas foi o último livro, mas foi o romance anterior que publiquei, vai permitir que o leitor possa dissecar a realidade angolana
tendo em conta depois a correlação entre o totalitarismo e depois também aqui a fragilidade e a simplicidade na voz desta mulher. Resumindo, a história da sua mãe confunde-se com a história de Angola. Voltando, Magda, gostaria de saber, o teu livro traz uma perspectiva filosófica ou pedagógica ou apenas faz levantamentos de vozes que lutam contra esse mal que é a violência, as estatísticas, os contactos das instituições que possam dar apoio às pessoas que são vítimas da violência? Me desculpa, eu não consegui ouvir o início da sua pergunta, porque está cortando. Por gentileza. Ok. Magda. Oi? Alô? Oi, estou ouvindo. Alô? Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu dizia o seguinte, o livro Há Versos e Versos, Violência contra a Mulher, traz uma perspectiva filosófica ou pedagógica ou apenas faz um levantamento de vozes que lutam contra a violência doméstica ou contra a violência contra a mulher no Brasil, os contactos das instituições que possam dar amparo a esse tipo de pessoas e algumas informações úteis para todas as vítimas da violência. O que é que traz? É uma perspectiva pedagógica, filosófica ou é apenas um levantamento de vozes? Entendi. Obrigada, viu? Bom, eu gostaria só, antes de responder a sua pergunta, fazer um pequeno parêntese no livro do Adriano. Estou muito encantada e gostaria muito de ler o seu livro, Adriano, porque, na verdade, eu acho que a gente está falando aqui, embora, né, a própria mesa disse, vamos falar agora de uma parte mais poética e falar de amor. E, no entanto, Adriano traz um tema extremamente forte de mulheres, quando ele fala das mulheres que foram, vamos dizer, de certa forma, caçadas na África e são caçadas no Brasil e são caçadas em todos os lugares, oprimidas, né? Nós não temos muitas vozes, né? As nossas vozes, elas são caladas, elas são sujeitadas a uma voz que você não tem permissão de ir além, você não pode ter uma permissão de vivenciar um processo de forma mais integral. Imagino, assim, que a minha mãe, a minha avó, tem uma história de vida muito parecida, né? Claro, dentro de cada cultura, muito parecido com a de vocês, no sentido de que o que a minha avó vivenciou como processo? Ela não teve liberdade, era apenas para procriação, para ter os filhos, que é uma missão maravilhosa, uma missão lindíssima. No entanto, conforme vai passando as gerações, agora, por exemplo, a minha mãe já começavam a querer ter um pouco mais de acesso a uma profissão, ou à leitura, a escrever, ao voto, né? A vivenciar uma atividade política. E, no entanto, ainda assim, a cultura é massificante, no sentido de que coloca a mulher num lugar que não é dela, né? E essa estrutura, é dessa estrutura que eu estou falando até os dias de hoje. Quando chega a minha geração e as próximas, né, eu já sou meio velhinha, então essa geração minha de 50 anos, né, 45, 50, 60, começa uma geração muito mais ativa, que começa a ter os movimentos no sentido de que a gente também quer um espaço, a gente não quer roubar o espaço do homem ou brigar, não, eu acho que é um espaço de direito de todos. Por exemplo, no Brasil, a gente tem ainda uma diferença salarial, uma diferença de cargo muito grande. Isso acontece no planeta todo, quer dizer. Então, eu gostei de ouvir um pouco a fala também do Adriano, que não conheço o seu trabalho, e gostaria muito de conhecer, Adriano, o seu trabalho, né, o livro anterior que você mencionou,
me parece uma coisa que você coloca, essa questão bem né, do masculino, e agora você traz uma voz feminina, quer dizer, é esse complemento. Como é que a gente pode vivenciar esse complemento do masculino e do feminino? E que não haja briga nem luta, mas que haja harmonia, até em nós mesmos. Eu, enquanto Magda, eu sou masculino e sou feminino. Tem alguns momentos que eu tenho que ser mais prática, mais objetiva, é meu trabalho, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer meu livro, eu tenho que publicar, eu tenho que procurar as editoras. Esse é o lado, né, o lado mais prático, que eu coloco como lado masculino. E tem o meu lado feminino, quando eu estou criando, quando eu estou escrevendo, quando as ideias surgem, quando eu estou pesquisando, ou mesmo quando eu estou fazendo uma comida que eu gosto, alguma coisa relacionada ao feminino, né? Então, essa briga do masculino e do feminino é uma briga inerente do ser humano. Eu coloco isso, tem um autor fantástico que eu adoro no Brasil, um grande filósofo, que é o Leonardo Boff. Eu usei muito ele no meu mestrado, né, que eu fiz no meu mestrado eu fiz uma discussão sobre a relação sociedade-natureza, e ele tem um livro que é A Águia e a Galinha, exatamente, que fala um pouco dessas conexões do masculino e do feminino de uma forma saudável. Vale a pena ler, é realmente muito bacana esse livro. E então, voltando à sua pergunta, né, eu queria muito fazer esse parêntese e parabenizar o Adriano pelo trabalho. Esse livro realmente ele não tem ainda. Muito obrigado, Magda. Não, mas parabéns mesmo. Eu quero muito depois, com calma, ter o seu contato, porque eu quero conhecer sua obra, viu? Ótimo, Parabéns. ótimo. Então, esse livro, Avessos e Versos, ele tem realmente um cunho de trazer as estruturas linguísticas e práticas de conceitos que nos remete aos dias de hoje. Por que nós temos esse comportamento hoje? Né? O que significa você hoje ainda falar, ter uma relação sabe, essa relação violenta, essa relação de submissão, essa relação de não respeito à mulher, né? De não respeito a algumas hierarquias. Até o próprio homem, ele submete outro homem a tal cultura, né? Então, eu trago realmente essas discussões, eu trago algumas falas, por exemplo, da década de 50 e 60, onde o homem, ele colocava a mulher realmente no lugar que era de submissão. Vou ler aqui um trechinho na página 17, que ele diz assim: não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Isso são falas de uma revista feminina da década de 50 e 60. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto. Quer dizer, olha onde nos colocam, né? Onde é que nos colocam? Uma coisa extremamente, na minha opinião, que tem que ser revista. E isso a gente está falando da década de 50 e 60, pô, a gente tá no ano de 2020, e isso está ressoando ainda. Quer dizer, a desordem, olha só essa, a desordem de um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Quer dizer, a mulher tinha que ser impecável dentro de casa, ela não podia fazer nada, absolutamente nada, e frases, vou mostrar aqui para vocês uma propaganda, acho que todo mundo conhece. Essa propaganda, por exemplo, né, quer dizer, era o homem sendo servido. Não sou contra, eu acho que a gente tem que servir, a gente tem que ser servida, mas de uma forma saudável, né? Eu acho que a gente tem que ter um carinho imenso pelo homem e pela mulher e vice-versa, e a gente tem que só estabelecer realmente, na minha opinião, essa relação, né? Aqui ele dizia o seguinte: o lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Quer dizer, são absurdos. Isso que eu estou falando da década de 50 e 60. E se a gente colocar essas frases hoje em dia, elas ainda estão aqui. Não só as frases, mas o comportamento. Então, é isso que eu venho trazer um pouco nesse livro. E trago a poesia. Depois, se vocês me permitirem, eu vou ler um pouco também, que é das nossas grandes poetisas brasileiras.
que são também é um livro de empoderamento, né? É um livro de mostrar também o outro lado, né? Que a mulher deve sim se estabelecer numa sociedade, ela pode sim vivenciar um processo, ser uma escritora, ser política, por que não? Né? Tem essa capacidade e ter um espaço amigável, um espaço de respeito e de amorosidade. Chega, essa é a minha palavra, chega. Nós estamos vivendo no Brasil, eu estou falando aqui, conversando com vocês, mas é estarrecedor, é triste o que acontece no Brasil. E eu sei que no país de vocês, infelizmente, em vários lugares acontece a mesma coisa. Nesse momento, nesse exato momento, tem uma mulher sendo agredida ou morta. Isso não pode mais acontecer. Né? Nós tivemos um caso esses dias, onde o rapaz deu 13 facadas na mulher, matou a mulher, e o juiz soltou esse rapaz, aqui ao lado de uma cidade pequena que pede Pós-Caldas, em Minas Gerais. Então, quer dizer, são essas atrocidades, né? São Então, respondendo a sua pergunta, o livro ele traz, sim, essa estrutura política, essa estrutura histórica, filosófica, para a gente entender essa raiz, para a gente desconstruir e construir uma nova raiz, e construir uma nova ética, né? Eu trago as leis para que a gente entenda um pouco as leis. Por exemplo, tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que ela estabelece os tipos de violência. Não é só violência física, né? Existe a violência sexual, patrimonial, psicológica e sexual. Quer dizer, tudo isso é crime. No Brasil é estabelecido como crime. E a gente tem que, infelizmente, ainda pela lei, buscar pela lei, tentar mudar essa ética pela lei. Mas que a gente possa também dar um salto evolutivo aí, né? Então, assim, tal como Adriano, que a gente traga aí uma nova perspectiva de empoderamento mesmo, desse empoderamento não só feminino, como masculino, principalmente masculino. Eu ainda tenho, eu quero escrever um livro que fale só dos homens, né? Como é que é a visão dos homens em relação a isso? Como é que a gente pode ir desconstruindo e reconstruindo algo mais saudável, algo mais digno de ser chamados, né? Somos considerados homo sapiens. A palavra sapiens é sábios. Então, qual é essa sabedoria? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com o planeta, com a natureza? Um planeta que nos acolhe, né, com tudo que nós temos, com todos os, né, a maravilha. O que a gente está dando de volta para esse planeta? O que a gente está dando de volta, nós seres humanos, em relação a nós seres humanos? Não sei aí na África, mas aqui no Brasil, esse momento inicial de pandemia, onde ninguém podia sair, a natureza se regenerou, a natureza as águas ficaram limpas. Então, quer dizer, é uma resposta, o planeta diz para a gente, veja bem o que é que vocês estão fazendo. Né? Eu trago também, tanto no meu mestrado e no meu doutorado, essa discussão sobre o antropocentrismo. Nós não somos os centros do universo. Nós somos seres sistêmicos, nós fazemos parte desse universo. E temos a prepotência de achar que a natureza, o planeta, não tem vida, que ele não tem uma resposta para nos dar. Equívoco. Nós não somos o centro. Então, é um pouquinho dessas discussões, né? Eu, enquanto filósofa, né? E trago um pouquinho, mas assim, muito en passant, e numa linguagem muito simples. Então, o lado didático também é muito forte nesse livro, né? Eu fiz esse livro para que alcance todas as mulheres, todos os homens, independente do nível intelectual, mas é uma leitura simples, agradável, tranquila, mas profunda, né? Com frases, com trechos, e exatamente porque esse é o objetivo do livro, né? Que a gente possa ir desconstruindo aí essa ética que nós mesmos construímos, diga-se de passagem. Obrigado, Magda. Quero crer que com todo esse manancial da teologia e filosofia da salvação do BOF, não tinha como não ter essas preocupações com o meio ambiente, não é? Uma das questões que eu gostaria também de insistir com a Magda pela explicação que fez agora, percebi que
o livro, além disso, tem esse caráter informativo e traz consigo dicionários, dicionários de uma certa época e que até aos nossos dias ainda tem uma repercussão, não é? E eu quero saber uma coisa. Quando a Magda coloca uma lei, ou um poema, ou um provérbio, ou uma fala que foi recolhendo em revistas da década de 50, 40, tal como falou, depois segue um comentário ou só vai seguindo com as citações de forma cronometrada? Como é que está organizado? Tá bem. Então, como eu disse, o livro ele é um livro direcionado para todo o público, né? Masculino e feminino, mas principalmente para mulheres que estão mais na ponta, as mulheres que infelizmente ainda não têm uma forma de, vamos dizer, uma forma mais intelectual crítica de procurar já uma ajuda ou de fazer um movimento, porque é muito difícil. Né? É muito difícil. Você sair para ir numa delegacia para denunciar uma pessoa que está te espancando, que está te agredindo, às vezes você não é bem recebida, é difícil você encarar, geralmente, né? Algumas delegacias são homens que não recebem de uma forma adequada. Isso está mudando muito no Brasil, na verdade. Nós temos, por exemplo, delegacias específicas de mulheres e tal. Então, o livro, de certa forma, eu trago frases, eu trago sempre uma fundamentação histórica, uma fundamentação filosófica, poética, mas sempre eu trago também alguns questionamentos, algumas formas, assim, algumas frases que engatilham muito no texto para a pessoa pensar mesmo, né? Por exemplo, aqui na página 25, quando eu falo da Simone de Beauvoir, que é uma grande filósofa também, ela diz aqui, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma composição, né? Então, aqui eu digo, enquanto não temos uma relação ainda focada pelo respeito, temos sim que recorrer a leis e movimentos que protegem a mulher, que orientam sobre seus direitos. Há caminhos que proporcionam autonomia financeira, psicológica e emocional. Basta ter coragem e determinação para dizer sim a uma relação mais saudável. Só depende de você. Então, eu sempre trago, né? Aí eu faço um questionamento aqui em cima. Até quando? O que podemos fazer? Então, eu trago algumas questões, mas eu não trago respostas. As respostas têm que vir de cada mulher, porque cada mulher tem que ter em si o que elas precisam. Então, o livro traz vários questionamentos, né? Esse livro eu fiz com esse propósito. Eu estou para lançar o ano que vem, se Deus quiser, é mais um objetivo de trabalho, né? Também faço cinema, fiz 3 anos de cinema no Rio de Janeiro, e eu vou lançar um documentário que chama Que Lugar Te Cabe Mulher? É o nome do nosso documentário. Eu espero um dia poder também apresentar, quem sabe aí em Maputo, em vários países da África, e esse eu vou ter vários depoimentos de mulheres, né? Aí é uma outra proposta, mas todas, de certa forma, interligadas. Então, basicamente, é isso. Eu trago contextos, né, bem fundamentados, mas de uma forma simples de entendimento, porque eu quero atingir todas as mulheres, né, nos seus níveis intelectuais, principalmente essas mulheres da ponta, e trago frases e questionamentos, né, que possam instigar essas mulheres a responder às suas próprias questões, né? E trago, lógico, né, pessoas como Simone de Beauvoir, as poetisas, as leis, né, todas essas que possam, de certa forma, contribuir para que haja realmente esse empoderamento, para que haja coragem e força para essas mulheres buscarem esse apoio, os telefones, realmente com seus parceiros e parceiras, seus filhos, enfim, que possam ter coragem de buscar um novo movimento em suas vidas, porque parte delas, principalmente, parte delas também ter uma relação saudável.
Elas têm Eu que botar queria, esse limite, elas têm que buscar um novo movimento. Desculpa que eu falo muito, viu? Peço não se desculpas, preocupe. Adriano. Não, eu só queria aproveitar ainda na sua deixa, uma vez que casualmente esta manhã eu levantei-me a ler o livro da Belux, Serei eu Mulher, sobre feminismo negro. Eu queria saber se no seu livro, sobre violência contra a mulher, a Magda também questiona as questões entre gênero e raça no caso do Brasil. Como é que vê esse assunto no seu livro também? É abordado ou não é abordado? Como é que é abordado, por favor? Na verdade, Adriano, eu acho que não existe. Eu estou falando aqui de um tema, né? Eu abri uma, vamos dizer, uma brecha aqui para falar sobre a violência contra a mulher, mas quando eu estou falando de violência contra a mulher, eu estou falando de muitas coisas, né? É um tema que ele é abrangente, ele é conectado com outras questões, né? Da mesma forma, quando você fala no seu livro, você está fazendo, você não tá, a tua mãe não é só a sua mãe que está sendo representada ali, são várias culturas, são várias mulheres e vários contextos. Mesmo se você está falando do contexto africano, você, de certa forma, também está falando do contexto brasileiro. Nós somos representadas de certa forma, né? No meu Sim, livro, assim, certamente. eu não estou trazendo uma... e eu não quis também fazer isso, porque eu fiz de uma forma mais complexa e mais ampla, né? Eu não falo do homem especificamente, não falo da mulher especificamente, é um texto, né? É direcionado para a mulher, porque a ideia é que essas mulheres tentam se empoderar e sair dessa relação, mas não tem, aqui não tem cor, né? Não tem cor. E, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, eu trago algumas poetisas. É, Magda, Magda, consegue me ouvir? Magda, 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 consegue me ouvir? Consegue me ouvir? indo. Ok. Sim, A produção já deu um sinal, estamos sem tempo. Agradecer que desse já as últimas considerações e onde adquirir o seu livro, para depois passar para o Adriano. tá bem. Bom, primeiro, eu gostaria mais uma vez, tá, de agradecer essa oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho, falando dessa temática tão delicada, né, dessa possibilidade de contribuir com uma nova ética em todos os sentidos, respondendo ainda ao Adriano. Nos diálogos poéticos eu trago várias poetisas, tem duas negras, né, tem a Conceição Evaristo, que é uma poetisa fantástica, né, que a gente que a gente tem muito orgulho de tê-la. Tem Clarice Lispector, que é mais conhecida. Novamente, Magda, Magda, Fora Corana. últimas Então, considerações, onde adquirir o livro, desculpa. finalizando, então, acho que eu já estou no meu limite aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho um site, que é magda-pinto.webnode.com. Depois eu deixo aqui na tela também, para quem quiser, vai estar na feira do livro, todas os sites de lançamento e também de compra. Muito Magda, agradecemos pela honra que nos dá a sua presença aqui na Feira do Livro. Creio que já lançamos a semente para esse diálogo Moçambique, Brasil, Angola. Adriano, últimas considerações, onde adquirir o livro. Estamos sem tempo. Sim, não, eu também faria como a Magna Pinto, agradecia o convite formado pela Feira do Livro de Maputo, dizer que, no geral, os meus livros podem ser adquiridos pelo site da editorial Guerra e Paz em Lisboa, nomeadamente o Caso dos Espirilampos, o Média Angola, Arte Contemporânea, Artes e Debates, pode ser adquirido pela página, o site das edições Armatan em Paris, e a Flor de Mazoso pode ser adquirida, encomendado à editora Mayamba, aqui de Luanda. Portanto, os leitores interessados, mesmo em tempo de pandemia, podem solicitar os meus livros. Assim que muito obrigado.
Damos por terminado terminada esta mesa de lançamento de 2 livros, que posso citar: Avessos e Versos, Violência contra a Mulher, de Magda Pinto, edição independente, Brasil, e A Flor de Mazoso, ou A Festa dos Pássaros, do angolano Adriano Michinji, Mayamba Editora. Abraços.